Imagine uma grande praça iluminada por milhares de telas brilhantes. Elas estão por todos os lados, nas paredes, nos postes, no chão, até mesmo no céu, refletidas em enormes painéis que piscam incessantemente. No centro dessa praça há uma multidão. Milhares de pessoas paradas, boquiabertas, hipnotizadas, e no meio delas, em um palco elevado, está a figura que todos amam. Um ídolo vazio, raso, teatral, construído com maquiagem, filtros e frases pré-fabricadas. Ele não diz nada profundo, não vive nada real, não tem nada a oferecer além do brilho superficial que escorre pela superfície das telas. Mas a multidão o aplaude, o adora, o venera e, principalmente, imita tudo o que ele faz. A pergunta que ecoa e que muitos têm medo de fazer é simples. Por que a sociedade ama tanto pessoas fúteis e idiotas? Por que seres humanos com pensamentos rasos, comportamentos infantis e atitudes lamentáveis conquistam milhões de seguidores? Por que se dão mais likes para uma briga, um escândalo, um vídeo degradante do que para algo que realmente edifica, instrui ou desperta? Talvez a resposta esteja muito além das telas. Talvez seja uma questão humana, profundamente humana e extremamente desconfortável. A maioria das pessoas não busca profundidade, elas fogem dela. Profundidade exige reflexão, autoanálise, confronto com a própria fragilidade, e isso dói. É muito mais fácil rir de vídeos estúpidos, idolatrar celebridades ocas e se identificar com gente que vive como se a vida fosse uma festa interminável, sem propósito, sem crítica, sem questionamento. A sociedade moderna transformou a superficialidade em virtude, transformou a ignorância em entretenimento e a futilidade virou uma espécie de refúgio emocional coletivo, onde ninguém precisa pensar, apenas consumir. E consumir, como você sabe, é exatamente o que o sistema deseja. O curioso é que essa adoração pelos fúteis não surge por acaso. Ela é cultivada, alimentada, projetada cuidadosamente por um mecanismo invisível que entende muito bem como a mente humana funciona. A superficialidade funciona como um anestésico social. Ela mantém as pessoas ocupadas demais para perceberem o vazio existencial que carregam dentro de si. Pessoas fúteis são, paradoxalmente, o espelho perfeito da sociedade moderna. Leves demais para mergulhar, ocupadas demais para pensar, distraídas demais para sentir, são o produto ideal, porque vendem a ilusão de uma vida fácil, rápida e sem consequências. Uma vida em que tudo se resolve com frases motivacionais recicladas, dancinhas virais e compras impulsivas. Elas exibem felicidade plastificada enquanto escondem uma alma vazia que o público jamais poderá ver e nem quer, porque se vissem, teriam que olhar para suas próprias lacunas internas. A verdade incômoda é que a sociedade prefere pessoas fúteis porque elas não ameaçam ninguém, não despertam questionamentos, não exigem que ninguém mude. Elas fornecem exatamente aquilo que o público exige. Distração. A futilidade é confortável, é divertida e, principalmente, é fácil. A profundidade, por outro lado, exige coragem e a maioria não a tem. Ela exige enfrentar perguntas que tiram o sono. Quem eu sou de verdade? Por que vivo no automático? O que eu tenho feito com os meus dias? Por que me sinto tão vazio mesmo cercado de estímulos? Perguntas assim corroem, incomodam, exigem ação. E porque a maioria não quer enfrentar essa dor, prefere correr para o abraço quente da mediocridade glamourizada, onde tudo parece simples, divertido, anestesiado, e é por isso que pessoas fúteis se tornam tão populares. Elas oferecem a antítese da reflexão. São caricaturas exageradas, quase personagens de uma novela mal escrita.
fazem escândalo, exibem uma vida fabricada, dramatizam o cotidiano e transformam miséria intelectual em espetáculo. E quanto mais vazias elas são, mais barulho fazem. Quanto menos conteúdo têm, mais se contorcem para serem vistas. Elas vivem de exageros, de sensacionalismos, de polêmicas. A futilidade é o combustível, a idiotice é a embalagem, e o público é o consumidor fiel. Mas o mais assustador não é isso. O mais assustador é que a sociedade não apenas consome, ela admira. E pior, imita. Cresce uma geração inteira que acredita que ser profundo é chato, ser inteligente é arrogante, ser reflexivo é perda de tempo. A vida agora é medida por curtidas, visualizações, aprovação instantânea. E qualquer um que ouse ser diferente é visto como estranho. Qualquer um que carregue pensamento crítico é julgado como complicado demais. Vivemos o tempo em que a ignorância virou estética, a infantilidade virou personalidade, a burrice virou autoridade. Os influenciadores mais populares não são os mais conscientes, não são os mais inteligentes, não são os mais éticos, são os mais escandalosos, os mais superficiais, os mais vazios, porque o que vende não é verdade, é performance, e performance é a linguagem oficial da futilidade. Mas por que isso funciona tão bem? Porque a futilidade cria um senso de pertencimento. O indivíduo mediano olha para o idiota famoso e pensa: se ele conseguiu, eu também posso. Se ele é amado, eu também posso ser. Se ele não precisa pensar para ter sucesso, por que eu precisaria? Esse é o truque psicológico mais perverso de todos. O fútil não inspira evolução, inspira identificação. Ele não eleva, nivela por baixo. Ele não desafia, conforta. E pessoas confortadas não mudam, não questionam, não enfrentam a vida. Elas apenas consomem. E por isso, para o sistema, são perfeitas. A sociedade transformou a idiotice em palco. E todo palco tem plateia. Uma plateia que paga caro não para ver algo grandioso, mas para fugir de si mesma. As pessoas amam fúteis porque fúteis não exigem nada delas. Não pedem reflexão, não pedem posicionamento, não pedem maturidade, pedem apenas atenção. E atenção é a moeda mais valiosa do mundo moderno. Mas existe algo ainda mais sombrio acontecendo. A futilidade virou identidade. Hoje, milhões vivem como se fossem personagens, criando versões idealizadas de si mesmos para serem consumidas por outras pessoas igualmente vazias. Criam poses, frases, estilos, expressões, comportamentos. Todos seguindo o mesmo molde, repetindo o mesmo script sem alma. É uma fábrica de personagens sem pensamento próprio. Um teatro interminável onde ninguém quer ser quem realmente é. Todos querem ser alguém que é visto, mesmo que seja um idiota. O drama maior, porém, não está nos fúteis. Está na multidão que os idolatra, porque a futilidade só reina onde a profundidade morreu. E ela morreu lentamente, sufocada por uma avalanche de trivialidades que invadiram o cotidiano moderno. Hoje, pensar dói, silêncio incomoda, reflexão cansa. E nesse vazio emocional, os fúteis encontram terreno fértil para florescer. São como ervas daninhas intelectuais. Crescem rápido, ocupam tudo, intoxicam quem chega perto. E a sociedade as cultiva como se fossem flores raras. Mas talvez o ponto mais inquietante seja este. A sociedade admira fúteis porque tem medo de admirá-los menos do que admira a si mesma. A superficialidade é confortável porque faz todo mundo sentir que está no mesmo nível. Se todos são rasos, ninguém precisa crescer. Se todos são idiotas, ninguém precisa melhorar. Se todos pensam igual, ninguém precisa confrontar suas contradições. A futilidade constrói uma falsa igualdade emocional que assegura que ninguém se sinta pequeno, apenas anestesiado. E é por isso que qualquer pessoa profunda incomoda tanto. Pessoas que pensam demais,
sentem demais, questionam demais, incomodam profundamente quem vive à base de distrações. Elas expõem a fragilidade da mentira com a força da lucidez. E lucidez é algo que muitos evitam como se fosse uma doença contagiosa. A sociedade ama fúteis e idiotas porque eles mantêm o mundo previsível, raso e confortável. Eles ocupam o tempo, desviam a atenção, preenchem o vazio com risadas artificiais e promessas falsas. São como cortinas de fumaça que escondem o que ninguém quer enxergar, a própria insignificância que a maioria teme admitir. Mas a pergunta que fica é: e você? Vai se contentar com isso? Vai viver como mais um na multidão que aplaude quem não merece, idolatra quem nada oferece e imita quem não pensa? Vai continuar consumindo a futilidade como se fosse alimento? Ou vai ter coragem de olhar para o próprio vazio e decidir preenchê-lo com consciência? A verdade é simples. A sociedade adora fúteis porque fúteis não mudam nada. Mas você não precisa ser parte disso. A profundidade é um caminho doloroso. A lucidez é um fardo pesado. Pensar machuca. Enxergar é arriscado. Sentir é perigoso. Mas viver anestesiado é uma morte lenta. E é isso que a maioria aceita sem perceber. A sociedade ama fúteis e idiotas. Mas pessoas grandes, pessoas fortes, pessoas livres não se alimentam de futilidade. Elas a reconhecem pelo que é, um disfarce brilhante para esconder um abismo. Enquanto a multidão continua aplaudindo os palhaços do espetáculo social, você pode escolher outro caminho. Pode escolher buscar profundidade mesmo que ela doa. Pode escolher pensar mesmo que isso te afaste da massa. Pode escolher consciência, mesmo que o preço seja caminhar sozinho. No fim, a pergunta nunca foi por que a sociedade ama idiotice. A verdadeira pergunta sempre foi: por que tantos escolhem permanecer idiotas junto com ela? A resposta, esta sim, depende apenas de você.